Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Pois é isso, sempre assim, né? Conversa com quem tem o que dizer de bom e ela tá de volta, Rosa Alegria, feliz dia novo, feliz ano Feliz novo. também, sempre. Ouvindo você, a gente sempre pensa no melhor ponto, no melhor lado do dia, que o dia vai ser melhor. Pois é, eu todo dia, né, nessa minha vida diária do rádio, eu acordo com as galinhas. Agora eu voltei aqui para 6 da manhã, como você sabe, é o meu tradicional horário no rádio. Todo lugar é meu rádio. A parte do futuro da tecnologia, estou me apropriando, já que é esse o meio. Você sabe que eu falo do tema futurabilidade do ponto de vista da inspiração, da apropriação do nosso tempo, né? E para mim é uma satisfação muito grande eu que me aproprio, né, de reflexões sobre futuro do ponto de vista do ser humano, assim, nesse seu dia a dia. Ter você aqui que pensa, que dá aula, que é uma conferencista referência entre as mulheres do mundo falando sobre futuro. Então é sempre uma honra ter Honra é você toda aqui. minha. E futuro é essa coisa abstrata, né? Que será que é futuro? Hoje se fala muito de futuro, mas futuro sempre existiu, ou para alguns filósofos nem existiu, né? Pois é. Olha, nunca se falou tanto mesmo, né? Acho que é uma das palavras mais. Se você vai dar um Google lá, você vai ver muito o futuro como uma das palavras mais buscadas, né? Que É. ainda, infelizmente, o futuro, apesar de ele estar sendo alvo de maior preocupação hoje com a pandemia, ele ainda está num nível retórico, sabe? Um nível assim de simbólico. Ele não é Tá. ainda um instrumento. Ele não chega ainda a ser um instrumento prático, um território, né, estratégico para mudanças concretas. Mas está mudando, Ineu. Eu acho que começa a haver mais atenção agora nesse momento da crise. Eu estou sentindo isso. Pois é, a palavra futuro pelo menos ganhou uma consistência, né? Porque para algumas pessoas era adivinhação, para outras era ficção. Agora, pelo menos quando a gente fala aí de pessoas que lidam com tendências, estão lidando com estudos, com indicadores, com métricas em todas as áreas para ver esse movimento de sociedade. Quando tem sociedade, tem muitos capítulos aí para lidar. Então, Claro. vamos Mas você dizer, eu sabe que nas acordo. minhas aulas, sempre que eu posso, eu tento definir o que é futuro para as pessoas, para entrar em sintonia com realmente o valor do futuro, né? Primeira coisa, para ninguém ser tomado de surpresa ou ficar decepcionado, né? A primeira coisa que eu digo é não se prever o futuro. É É uma isso má aí. notícia para quem está esperando de uma futurista, numa palestra, numa conversa. É. Olha, responder qualquer coisa que venha, né, ou que eu acesse os meus dons, né, mais místicos. Eu adoraria, mas eu não nasci com eles. Então, eu nasci, sim, com essa vontade de pesquisar e de analisar o andar da carruagem do tempo. Agora, o futuro não se prevê, né? Mas tem uma coisa bacana que muita gente não sabe, é que o futuro não é destino. Ele não é um É, destino, né? então, Ele é escolha, ele tem uma pluralidade. Então, ele não é singular. E outra coisa que é, basicamente, o que tem dado muita depressão, principalmente nesses 2 anos de pandemia, é que o futuro é incerto, né? E essa incerteza, ela intensifica os níveis de distúrbios psíquicos nas pessoas. Quanto sim. maior a incerteza, maior a incapacidade do ser humano de lidar com essa falta de clareza, né? Só É. que, o que eu falo para as pessoas? Olha só, tudo bem, eu não vou prometer que o futuro, que a incerteza pode ser algo confortável. Não vai ser nunca. O nosso cérebro, ele precisa sempre ter uma ideia de onde vai pisar, né? Em que território ele vai estar, que trabalhar. Agora, pensa numa coisa, conviver com a incerteza é ruim, traz Sim. ansiedade. Mas é na incerteza que você pode fazer loucas inovações. Quando eu falo loucas inovações, é que são inovações do nada, inovações de um universo aberto,
um universo livre, a incerteza da liberdade. Olha só que loucura. Ao mesmo tempo Sim. que você tem ansiedade, você fica preso pelo medo, né? Ao mesmo tempo, você também pode se libertar de rotas que foram criadas por outras pessoas. Você cria a sua própria rota. Porque você está no vazio, você está no caos, né? Então é isso, a incerteza é um princípio muito bom para inovar, para mudar de trabalho, mudar de profissão, criar profissões que não existem, né? Ir para algum lugar, enfim. Pois é, o ser humano sofre com isso, né? A gente gosta de novidade, a gente gosta de curiosidade, índio quer apito, índio quer espelho e tudo, mas ao mesmo tempo a gente tem medo do novo, porque a gente precisa de segurança, a gente precisa atender a necessidade, daí você fala, e agora? Eu não, como o futuro é incerto, então eu prefiro ficar com a minha segurança. E aí o futuro está incerto, e o futuro está imediato, agora está exigente, balançou, né, a nossa vida com uma série de mudanças que estão acontecendo de maneira aceleradas. Então você está com a sua segurança ameaçada todos os dias, daí dá esse medo, essas doenças que a gente está vendo, e essas doenças são ampliadas porque a gente, sei lá, como indivíduos, como organizações, às vezes, como método, nossos modelos de produtividade ficam no chicote em cima da gente, dizendo que a culpa é da gente, né? Olha, você tem que fazer alguma coisa e você não sabe o que fazer. Tá difícil para o ser humano esses tempos. Esse mundo que a gente inventou não tá fácil, Rosa. Como é que a gente vai achar um lugar seguro para dizer, olha, futuro, eu quero você? E ainda tem gente querendo voltar ao novo normal, né? Tem gente Como que quer... se fosse tudo normal, tudo aquilo que a gente está deixando lá atrás, uma loucura, né? Esse mundo louco, né? Desigualdade, violência, enfim, não é nada normal. Eu acho que o que é pós-normal, né? É uma teoria nova dos futuristas. Pós-normal é o mundo absolutamente caótico, é um mundo complexo, é um mundo imprevisível, é uma imprevisibilidade radical. E aí, o que fazer? A gente se joga, tem que se jogar no fluxo do futuro. Tem que se jogar, isso que você falou. Rosa Alegria, vou continuar falando com você aqui, mas vamos falar assim do nosso papel nessa construção de futuro, porque todos os dias a gente acorda com esse papel. Não adianta, ou você age, ou você atua, ou você entra no fluxo, ou você se joga, ou vai acontecer de um jeito ou de outro. Então vamos continuar nesse papo futuro, o que é futuro, como é que eu participo do futuro com essa futurista. Não é nem um termo que se usa muito mais, né? Eu não sei nem mais como se chama, se eu posso te chamar de futurista, porque futurista tem o pessoal da arte, né? Você é uma pessoa ligada a estudo, né? Tá ligada a núcleos internacionais. Mas enfim, vamos voltar a falar desse futuro que a gente não sabe bem o que será e não sabe mesmo. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Pois é, o Paul Lévy, o filósofo francês, já há 100 anos, falou que o futuro não é mais como era antigamente. Ele já estava falando da velocidade, né? Da segunda fase da era industrial. E agora que a gente está na fase da quarta, tudo muito rápido, tudo muito acelerado, tudo forte. O futuro não é mais como antigamente. E acho que o passado também não é mais como era antigamente, né, Rosa? A gente está mudando o passado também, né? Eu acho será que a gente está fazendo? Eu acho que tem uma tendência agora de olhar para o passado com saudosismo, sabe? Com aquele romantismo. Como era bom o passado, que está tão complicada a vida hoje, né? E o futuro está tão ameaçador. Então, o que o Bauman, né, o filósofo Bauman, ele fala da retrotopia. E não é mais utopia, é sair daquela esperança rósea, né? Eu adoro o conceito de esperança, mas não aquela esperança vazia, né? Desprovida de realidade, né? Então, aquelas visões românticas do futuro estão indo para o passado agora. O passado era melhor, né? Isso é a retrotopia, que a gente está vivendo essa retrotopia. Quantas vezes você não se pega falando, puxa, mas eu adorava aquela época, né?
O Brasil, do jeito que está, a gente teve saudade daquele Brasil, você não tem? O Brasil dos anos 60, Parece que era tudo dos anos maravilhoso, né? 50? A gente fica com uma sensação nostálgica. Aliás, você falou uma coisa aí que enquanto você estava falando me ocorreu. A gente está vivendo um mundo bipolar do ponto de vista político. As pessoas também estão assim. A gente está descobrindo que as pessoas têm posições que praticamente é isso, é uma volta. Será que essa bipolaridade, esses movimentos até retrógrados do ponto de vista político, que parece que negam alguma evolução humanitária que a gente tem, evolução do ponto de vista social que a gente teve, e até político, né, as tentativas que se teve no século passado, também será fruto desse medo ampliado? Quer dizer, então existe um movimento forte que consegue se organizar do ponto de vista político para fazer a gente negar a evolução que a gente teve e não olhar para o futuro, em vez de tentar retroceder. Tem algum componente nisso, Rosa? Eu não tenho um diagnóstico muito claro sobre isso, não, mas eu acho que muito dessa polaridade, né, dessa dicotomia do pensamento, né, das ideologias, das opiniões, tem a ver com esse medo, né? Esse medo de enfrentar o futuro, tem a ver com, na verdade, um desencanto, né, com aquilo que se propunha ser o mundo. Então, as pessoas estão assim, virando a mesa, fazendo o maior barraco com relação àquilo que era e não é mais, muita gente mudando o pensamento, e as redes sociais, que são hoje um instrumento bom, né, no sentido de conectar ao mundo, mas, ao mesmo tempo, tem tido aí essa função de polarizar as opiniões das pessoas através dessa manipulação dos algoritmos e dos grupos que se formam em torno disso. Então, eu vejo que, Irineu, a gente vai ter que dar uma parada, pedir para esse trem parar, porque a humanidade ela não mais está conseguindo suportar essa velocidade que se falou aí do futuro que não é mais o mesmo. Esse futuro, cada vez mais veloz, ele está sendo difícil de ser digerido pelo ser humano, inclusive, não estou falando só mentalmente, corporalmente, fisicamente. Sim. Né? Eu sempre costumo usar a figura de um ET, né? Quando o ET, para as pessoas terem contato com estranhezas que a gente vive hoje, então eu coloco, se coloca no lugar do ET. Você nunca veio ao planeta Terra, veio numa missão antropológica e venha fazer uma análise desses seres que vivem nesse planeta. Quanta coisa estranha, né? A gente é estranho, né? A gente, como diria a Rita Lee, né? De perto ninguém é normal. Não, mas aí, essas estranhezas, a gente precisa ter esse distanciamento para ver. A gente faz cada coisa, né? Então, assim, tendo contato com essas estranhezas, é um exercício legal. Eu recomendo para quem está escutando a gente, que está vendo a gente aqui, né? Se esvazia e vem para a Terra, como se você não conhecesse a Terra, e faz uma análise daquilo que você acha esquisito. Por exemplo, bom, agora está mudando, mas na Marginal, né, ou numa grande avenida, carros parados, fumaça, poluição, olhando para o relógio para ir para o trabalho, parado 1h30. Cara, agora você está vendo quanto tempo perdido que a gente... Né, quanto tempo a gente perdeu em tentar ir para o trabalho, alcançar uma pontualidade ridícula, né? Ficar no trabalho até... Isso era absolutamente... Agora a gente está entrando no home office, que é uma coisa muito mais racional, né? E tem outras coisas, né? A gente falando de carro, por exemplo, eu gosto desse exemplo. Você vai na rua, muitos desabrigados, né? Muitos moradores de rua, em situações deploráveis, né? Triste. Você vai numa garagem de um edifício e você vê aqueles carros enceradinhos com uma cobertura, uma roupinha, né? Para protegê-lo. Enfim, isso não é estranho. Eu acho que qualquer ET... E tem muitas outras coisas mais, Irineu. A gente pode fazer uma sessão aqui só de falar de estranhezas humanas.
Pois é, você chamou a atenção, e se a gente fizer esse exercício é uma boa, né? Por que que a É bom. gente é assim, primeiro? Por que que a gente está permitindo que as coisas sejam assim? A gente está num momento que tem uma série de possibilidades aí, além dessa possibilidade das conversas diretas, que a gente sempre tem saudável, com os amigos ou as pessoas em workshops, em escolas, universidades, mas a internet, que a gente às vezes desperdiça. Mas a gente precisaria alcançar esse nível de diálogo para que a conversa seja nutritiva de fato, para a gente olhar para esse absurdo, porque nós, de uma maneira inconsciente, talvez, estamos construindo um futuro cada vez mais perigoso para nós mesmos, né? Eu acho que todas as tendências estão declarando isso também, né? Nós é que estamos fazendo isso, né? E a gente não está tendo real noção do que estamos fazendo. E é por isso que a educação é a salvação dessa virada. Eu trabalho com educação atualmente, né? Sou uma futurista devotada à educação infantil e ensino médio, tá? Eu não só lido com universidade, a minha paixão atual, acho que a gente não falou disso da outra vez, mas é a educação de crianças e adolescentes, né? Trazer o pensamento crítico para que essa galera, para que essa gente comece a olhar essas estranhezas com mais precisão e que não entrem nessa máquina maluca, né, de correr atrás, de cumprir prazos. A gente, Irineu, não sabe para onde está indo. A gente está servindo a quem? Né? Ao dinheiro, a ganhar um bom salário, tudo bem, bacana, a gente precisa viver bem, mas será que esse dinheiro que a gente busca tanto faz a gente feliz? Está trazendo bem-estar ou está fazendo você ficar com medo de ser assaltado ou de ser sequestrado? Enfim, essa produtividade, olha, tem que ser produtivo, né? Porque o mundo precisa de produção. Gente, nós somos robôs aí chegando daqui a 20 anos, sei lá, 30%, 40% do trabalho que a gente faz vai estar na máquina. Para que ser produtivo? Não podemos pensar em coisas do passado. A gente tem que olhar agora para esse novo mundo e viver melhor e se defrontar com essas estranhezas. Eu achei fantástico isso. Olha, fica aí, vai pensando nisso, fica como reflexão diária. O que que eu faço de estranho, o que que eu vejo de estranho nesse mundo, esse mundo estranho, e o que que eu estou fazendo, como é que eu colaboro para esse mundo estranho, que coisas absurdas eu faço. Eu vou continuar a conversa já aqui com Rosa Alegria sobre futuro. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Rosa Alegria conversando com a gente aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Essa é a nossa rádio, todo lugar é a nossa rádio, sempre tem aqui quem tem o que dizer de bom. E a gente está refletindo aqui sobre o futuro. É uma pessoa ligada à educação, a pensar esse mundo, as estranhezas que a gente estava falando. E todos os dias a gente acorda estranho, né, Rosa? A gente está começando um outro ano, a gente vem de pandemia, isso aí mexeu com a cabeça de todo mundo, está mexendo ainda. A gente já estava naquele tal mundo, normal, anormal, enfim, nesse mundo louco aí. Mas a gente acorda, precisa achar uma razão de viver, porque é difícil levantar da cama e falar o que que eu faço hoje, o que que vale a pena, porque eu já acordo cansado. O que que é isso? Que sofrimento é esse que a gente tem? Isso parece-me, eu não sei se é ilusão minha, que antigamente a gente não era tão cansado assim. Bom, olha, a gente já estava cansado, Irineu, antes da pandemia, né? A gente tem se cansado cada vez mais. E olha, eu acho que, infelizmente, a gente tem permitido isso de uma forma inconsciente. É um tipo de escravidão voluntária. A gente se deixa escravizar por um padrão, por um tipo de comportamento que é ditado pelo sistema econômico, né? Então, tem aí toda uma cartilhazinha de como deve ser, né? Como são as suas habilidades, como você deve se comportar, como que você deve estar dentro e não fora de alguma coisa. E essas regras que são absolutamente vinculadas a um sistema produtivo desumano, né? Insustentável, que não só destrói a biosfera, né? Os recursos naturais, mas também está destruindo a psique humana, né?
Está Tá. destruindo, inclusive, a saúde humana. Por quê? De vez em quando, a gente assinou embaixo de um contrato, né, para trabalhar no mínimo 8 horas por dia, no mínimo, né? Sim. Porque 8 horas por dia é o padrão legal, né? Mas E é de normalmente outro tempo, né? sim, de outro tempo. E para você se dar bem, e para você talvez não só se dar bem, mas cumprir aquilo que você assumiu de trabalho, tipo zero, impuseram, você tem que ficar 12 horas trabalhando por dia, ou 13, ou 14, né? E na pandemia não mudou, infelizmente, né? Porque a gente pensava, nossa, na pandemia, tempo livre, vamos fazer yoga, vamos ouvir poesia, ler poesia, ouvir música. Não, as pessoas estão trabalhando mais. Eu já me peguei trabalhando mais do que eu estava trabalhando antes, né? Não sei você, mas assim, o que a gente precisa fazer? Dentro daquilo que a gente estava falando, Ineu, estranheza, não é estranho a gente se escravizar dessa forma consentida, né? E eu volto a falar, a pergunta, você trabalha para quê? Será que você trabalha para pagar boleto? Pois é, né? A gente Ou você tem trabalha para viver bem? Você trabalha Mas- para ganhar, para viver bem? A outra pergunta é, quanto da sua vida, que pedaço da sua vida você dá para ganhar dinheiro? Sim. Então, são reflexões que a gente precisa fazer. É por isso que você colocou o nome aí, né? Que a gente tem esse nome aí dessa escravidão, né? Onde a pessoa, por causa do lugar, por causa daquele telhado, né? Aquele lugarzinho que tinha para dormir, mal feito, ele trabalhava de sol a sol, dormia e estava sempre devendo pro patrão. Hoje a gente está numa sociedade onde a gente só trabalha e a gente é escravo da gente mesmo, né? A Mas gente está é mudando. Deixa eu te falar uma coisa, está mudando. Que bom. Está mudando porque existem estudos que já mostram que grande parte daqueles profissionais, né, de carteirinha, né, e dedicados à rotina do trabalho, estão querendo abrir mão dessa rotina. O salário, eu não estou falando, infelizmente, do pessoal de baixa renda, estou falando do pessoal de trabalho de nível, né, classe média alta, vamos dizer assim, para cima. Estão abrindo mão do salário para ter tempo, para te viver mais. Isso está mudando e eu acredito que a pandemia foi um catalisador para que essa ficha enorme caísse, sabe? Então, que bom, eu tenho esperança. Teve um impacto que eu senti, eu que já moro há algum tempo fora de São Paulo, né? Estou aqui. São Paulo, para quem não sabe, é uma capital, é como se fosse uma panela de pressão. Tem a Serra do Mar de um lado, tem a Cantareira do outro e a do Japi do outro. Eu estou do lado atrás da Serra do Japi. E que eu chamo modestamente, desde que eu vim para cá, de Japirineus. Mas enfim, eu quero conhecer. Um dia quase fui e não pude ir. Tem um templo maravilhoso aqui, você que também é da meditação, tem o templo Kadampa, um templo de uma linha indiana, bem aqui do lado do condomínio, é maravilhoso o templo, vale a pena e vai ser muito bom receber você aqui. Mas enfim, o que a gente viu de movimento depois da pandemia, porque as pessoas começaram a alugar casas em condomínios fora de São Paulo, porque já que iam ficar em casa, é difícil ficar num apartamento, 2 filhos, mulher, marido trabalhando, a gente sabe como é que foi isso, teve muita matéria a respeito disso. Bom, enfim, muita gente comprou, muita gente, mesmo agora que o trabalho voltou, já fez uma mudança definitiva de moradia, já matriculou crianças na região, já adotou um outro tipo de vida. Isso, é claro, dentro de uma condição econômica de quem pôde fazer essa transição. Mas outras pessoas já estão fazendo isso num outro nível também, já estão saindo de São Paulo, procurando as cidades do entorno, porque é uma condição de vida que já mexe com isso que você falou nas entrelinhas, que mexe com o tempo. Tempo na correria, naquele trânsito em São Paulo que você falou, você dentro do carro, e um tempo que você tem para ir até um supermercado, até a escola em Itu, ou em Dayatuba, ou sei lá, em Jequitiba. Bom, mas enfim, tomara que seja assim. É uma nova relação com o tempo e espaço. Nós estamos vivendo hoje uma nova relação total, né? Porque o tempo a gente perdeu, né? O tempo, a gente perdeu a noção do tempo nessa de buscar os resultados, de buscar as metas. A gente ficou viciado
vamos chamar assim, nessa religião da produtividade, que é muito bom ser produtivo, trabalhar a excelência, a qualidade, mas agora está na hora de falar, peraí, para que existe? Para que eu trabalho? Qual é o objetivo? Poxa vida. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer você de volta aqui, só mais um papo aqui para a gente falar de grandes impactos que estão acontecendo aí, como é que estão os estudos do futuro que você tem acompanhado aí, do ponto de vista global, grandão, assim, que a gente vê questão climática, a gente vê questão dos indicadores da desigualdade no mundo e outras questões aí, e eu queria conversar com você um pouquinho mais a respeito disso. Tá bom. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Por exemplo, o Elon Musk. Então as pessoas estão vendo o seguinte, vai acabar o recurso do planeta, então já estou olhando para Marte. Então eu já destruí, assim que a gente acabar de destruir o planeta, eu já estou olhando, estou captando verbas e investimentos para ver um lugar em Marte, porque aí a gente destrói Marte em segundo plano. O plano de algumas pessoas, ou sem saber, é destruir o planeta em vez de consertar, Rosa Alegria. Olha, o plano é ganhar, lucrar, né? Esse é o mantra. E essas mesmas pessoas, tipo os grandes poderosos, os 1% dos milionários ou bilionários, eles são comandados por essa fobia, né? Que é a fobia de perder o dinheiro. Eles também estão com medo, eles estão apavorados com as mudanças climáticas, tanto que eles agora estão botando a mão na grana, né, no dinheiro, para ajudar, porque eles não estão preocupados, né, com o futuro do ser humano em si. Não estou dizendo todos, né? Estou dizendo assim, o sistema em si, aqueles que representam. Agora, esse sistema econômico, ele já está na berlinda. O próprio Fórum Econômico Mundial está trazendo aí, né, uma nova realidade. Vamos parar com isso. Não tem mais sentido a gente criar uma economia, continuar com uma economia desigual. O Fórum Econômico Mundial agora saiu com mais novos discursos sobre desigualdade, né, sobre relações no trabalho. Enfim, está havendo uma evolução nas narrativas, ok? Mas eu acho que muito lentamente, Irineu. Sabe por quê? Porque esse compasso destrutivo, ele é mais veloz, bem mais veloz, né, do que essa capacidade ou esse movimento que a gente está assistindo na direção, né, de soluções. Então, a grande pergunta é, será que vai dar tempo? Eu acho que vai dar tempo se houver uma aceleração, essa produtividade de consertar o mundo. Aí sim, aí tem que ter uma produtividade. O homem, você acha que vai conseguir consertar? Você acha que nós vamos recuperar as instituições multilaterais que foram muito bombardeadas, estão sendo bombardeadas nos últimos tempos, né, por tentar ideias globalizantes? Globalizantes não, ideias que sejam pactuadas com o planeta todo, que acabaram sendo vistas como até socialistas, comunistas. Parece que a gente está indo contra o capitalismo e não é nada disso. Você vê uma recuperação das instituições no sentido da gente, quem sabe, ter essa utopia novamente de um mundo menos desigual e um mundo mais sadio do ponto de vista econômico? Vamos lá, eu vou falar como uma otimista realista, né? Do ponto de vista do otimismo, nós temos que considerar que tem sim movimentos, por força da situação do mundo, bastante representativos, que nos fazem pensar que realmente pode haver saídas, né? Esse próprio discurso do mundo financeiro, né? Esse próprio discurso do mundo econômico, de o capitalismo não está legal, pela primeira vez na história, a gente coloca o poder econômico se defrontando com o próprio sistema. Isso é esperançoso, né? Então, assim, eu acho que mesmo por força do capital, pela força do capital, esses grandes grupos financeiros, Irineu, estão botando dinheiro para preencher as lacunas do mundo. Não são os governos. A pandemia mostrou que os governos foram um fracasso. As instituições foram um fracasso. O que está acontecendo é que o grande poder do dinheiro ele está sendo
As pessoas que têm dinheiro estão direcionando dinheiro para suprir aquilo que os governos não estão fazendo, tá? Agora, eu não sei, eu volto à pergunta, não sei se vai dar tempo, nós temos que acelerar isso. Porque, olha, em julho em julho do ano passado, teve o chamado Overshooting Day, que é o dia do não retorno. O que significa esse Overshooting Day? É o dia em que o planeta evidenciou que não vai ser mais capaz de repor a destruição, ele não vai poder restaurar os sistemas destruídos. Isso é grave, né? E tem mais uma outra coisa. É assim, eu não quero ser a cavaleiro do apocalipse, porque eu sou muito otimista. Eu tenho esperança, sim. Tenho esperança que, por força dessa crise, a gente vai mudar, as coisas vão mudar. Porque eu estou vendo aí essa gente, essa garotada das startups, todo mundo fascinado pelas tecnologias, né, pelo metaverso, todo mundo fascinado. Está faltando perguntar por que está criando isso. Por quê? Para quem? Para quem? E quem está por trás? E quem vai estar no controle? Então, é meio que uma colonização de pensamento, tipo, não, eu quero estar no metaverso. Espera aí, será que o metaverso é o futuro que você quer? Entende? É o futuro que o cara do Silicon Valley quer. Não sei se é o que você quer, né? Então, assim, hora de... não sei, a gente está chegando no final, mas é hora de olhar para as estranhezas, tá? Hora de fazer com que a educação coloque no sistema de ensino esse pensamento, desenvolva esse pensamento crítico nas crianças, né? Pensamento crítico e pensamento no futuro, porque eu trabalho com isso, né? A gente está ensinando pela primeira vez, olha que notícia, em primeira mão, hein? A gente vai entrar numa escola infantil com futurismo. Vamos ensinar crianças a olhar para o futuro. Olha que lindo, né? Que lindo. Então, estranhezas, pensar no futuro, né? E também assumir a responsabilidade que a gente tem como ancestrais. Eu sou ancestral, você é ancestral de alguém que está aqui, né? Está nascendo, ou que vai nascer. A gente não pode colonizar o mundo como se não houvesse mais futuro. Nós temos que olhar para frente, os seus netos, os seus filhos, que mundo vão herdar. Então, eu acho que essa questão. Eu sou otimista, pelo que eu estou vendo, está havendo um movimento muito promissor. Por quê? O próprio sistema econômico está se defrontando e eu acho que vai haver aí uma saída para que a gente possa, em tempo, poder restaurar esse planeta. Tenho certeza que conseguiremos, até porque qualquer sistema, mesmo produtivo econômico, o jeito dele se garantir também no futuro é manter os seus mercados, né? É lógico. E se eu destruo tudo, se eu destruo recursos, se eu destruo a capacidade das pessoas até de consumo, então, ou se elas vão consumir coisas que são inócuas, que não servem para absolutamente nada, então aquele negócio, aquele negócio não se sustenta. Você falou a pergunta certa, quando não sou eu que sirvo a tecnologia, a indústria vai me puxar, vai me vender, vai dizer que a minha empresa tem que entrar nessa. É claro que estamos na transformação digital, a gente nem fez esse papo que várias vezes a gente fala aqui em relação à profissão, a negócios, o que é importante também de como é que as empresas se estruturam, claro, dentro dessa nova matriz de produtividade que é a tecnologia. Agora, falando do ser humano, para que eu quero isso? O que me interessa ficar rico, se aí eu venho com aquela velha máxima que já tem 200 anos, caixão continua não tendo gaveta. Se eu não tive uma vida de significado, uma vida produtiva, uma vida feliz, uma vida com os meus afetos, uma vida rica, né, do ponto de vista emocional, espiritual, eu passei por esse mundo para quê? Para ser soldado? Para trabalhar por demanda? Para se aposentar e morrer depois. Para aposentar e morrer, então é isso aí. Pensar o futuro de uma maneira crítica, acho que a gente tentou aqui conversando com a Rosa, assim, muito superficialmente, mas sempre que eu puder ter você aqui, para bater esse papo sobre as coisas que estão acontecendo, interpretar as notícias, já que o mundo está confuso, é conversando que a gente acha também o nosso lugar, né? Um insightzinho que você me dá, que alguém dá num chat aqui, já fala assim, olha, já ponho em ordem algum pedacinho do meu entendimento. Muito obrigado, viu, Rosa Alegria? Eu quero só terminar positivando. Positive-se. Sim. Tá? Porque assim como a gente fez críticas aqui, né, essas novas tecnologias, sabe o que elas podem fazer? Libertar o ser humano. A gente pode ser livre. Sim. Não é? A incerteza, ela liberta a gente também. Então, está na hora da gente repensar
essa relação que a gente tem com a vida. É isso aí. Muito obrigado, Rosa Alegria, também pactuo dessa utopia de que a tecnologia, com a transparência, com a eficiência, ajuda a resolver os problemas que a gente não conseguiu resolver por falta de ferramentas eficazes. A gente tem as ferramentas, agora a gente precisa ter esse componente de valor, esse componente ético e colocar a coisa... Uma nova consciência. Uma nova consciência. Tá Valeu, bom. Rosa Alegria. Obrigado. Prazer enorme. Tchau.